Em toda a minha jornada, eu tive aproximadamente 3 anos de contato com concursos militares, sendo que desses 3 anos, apenas 2 anos foram de estudos sérios e eu tive um aproveitamento de pelo menos 1 ano e meio de estudo, ou seja, eu estava realmente muito perdido. Fala concurseiro, tranquilo? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha jornada no papiro, sabe? Papirando para concursos militares, vou falar como foram as etapas, o que eu fiz em cada ano, porque eu fiz muita coisa e ao longo do tempo eu fui mudando a minha direção, mudando a minha estratégia conforme a necessidade. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Tudo começou aproximadamente no ano de 2022, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, com meus 16, 17 anos de idade. Era um garoto meio jovem e, assim, muito entusiasmado. Eu queria fazer coisas incríveis na minha vida. Eu só queria fazer coisas incríveis, coisas diferentes. Para vocês terem uma ideia, eu fiz, nessa época da minha vida, eu fiz uma forja para derreter alumínio, e isso para um trabalho de química da escola. Eu me lembro até hoje desse trabalho, era para eu fazer uma molécula de uma interação iônica, e uma molécula de interação iônica. Essa é nova, essa é nova. É o mago da química, né? É o que falo. Era para fazer enfim, uma ligação iônica, e o átomo que a ligação que eu escolhi, a substância que eu escolhi foi o nitrato de potássio. E para representar os átomos eu derreti alumínio para fazer as bolinhas, porque eu queria simplesmente fazer uma forja. Por quê? Na minha cabeça isso era incrível, nunca vi ninguém falar, puxa, fiz uma forja. Então eu queria fazer isso. Nessa época eu também fiz uma cadeira, um trabalho de marcenaria, e ainda esculpi esculpi metade de um tabuleiro de xadrez. Um tabuleiro não, um jogo de xadrez, as peças só. Fiz os peões e tal. E nessa época eu tava querendo ir atrás de desafio, entende? Tava querendo fazer coisa bacana, e nessa época eu era bom na escola, eu tirava boas notas relativamente, e queria me desafiar, falar, não, sou bravo. Daí eu descobri que a prova mais difícil do Brasil, assim no quesito matemática, exatas, era o ITA. Eu falei, eu quero ITA, quero isso aí. Eu não sabia nem do que se tratava, eu sabia que era a prova mais difícil de matemática do Brasil, e falei, bora. Daí eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser engenheiro de... acho que engenharia astronauta... Eu me esqueci agora. É um curso que tem lá no ITA. Mas porque eu queria fazer a prova do ITA. Só que eu não estudava pro ITA. Que legal, né? O que eu achava que era estudar pro ITA? Fazer questão do ITA. Daí eu pegava uma questão mais simples, mais banal, de leis de Newton, sei lá, coisa de plano inclinado. Tava perguntando alguma coisa de atrito, assim, alguma coisa que tinha aqueles negócios de cosseno, seno, ficava uma equação gigante. Eu pegava essas questões e tentava fazer. Eu passava a tarde inteira. Não conseguia fazer, obviamente, não tem nem base. Não conseguia fazer, e com isso eu via ver um vídeo no YouTube, via o cara resolvendo, falar, que legal, é assim que se resolve a questão. E voltava pra minha vida normal. Ia jogar um COD, Call of Duty Mobile. E isso se passou por muito tempo. Nessa época eu não era uma pessoa tão séria. Eu me lembro que muita coisa mudou na minha vida de uns tempos pra cá. Nessa época eu tinha meus 129 quilos. E assim, eu tava de bobeira na vida. Até que no finalzinho desse ano, acho que não no final, mas do meio pro final, eu vi um vídeo do Evandro Guedes, pedrada. O cara vem, me dá um tapa na cara, fala, mano, você é feio, pobre e desinteressante. Eu falei, caramba, feio, pobre e desinteressante, eu sou, verdade, né? E ainda sou gordo, ó. Não, daí eu falei assim, não, alguma coisa tem que mudar, né? Eu percebi que eu não estava estudando direito, percebi que com o meu desempenho nas questões eu não ia passar no ITA, nem ferrando, nem... Nossa, nada ia me salvar para passar no ITA daquele jeito. E assim,
eu comecei a mudar um pouco o foco porque eu parei de procurar desafios. Comecei a procurar de fato é, algo que eu pudesse ajudar minha família, porque eu pensei assim, cara, é, tá complicado, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Eu não quero depender de um trabalho que de repente eu possa ser demitido. Foi aí que eu me deparei com os concursos militares, concursos que oferecem grande estabilidade. Eu falei, não, cara, é isso aqui que eu quero. Agora eu não quero mais assim um desafio. Eu quero voltar minhas forças para um ideal. Eu quero esse ideal, lutar pela minha família, lutar assim por algo que eu sei que no futuro é certo. Isso é uma estabilidade, sabe? Aí eu comecei a estudar e de verdade dessa vez, focando na SpaceX. Eu peguei o edital, pra você ver, na época que eu tava estudando para o ITA, nem o edital sabia que existia, né? Não sabia que era isso. Então, daí eu pesquisei um pouco sobre a prova da SpaceX, puxei o edital, comecei a estudar. E era assim, um estudo padrão. Eu pegava umas 6 horas do meu dia, talvez, até menos. Como eu tava, nessa época, eu acho que eu já tava no terceiro ano do ensino médio. E assim, vi uma aula, ia na internet e buscava uma lista de questões. Era basicamente esse o meu estudo. E no comecinho do meu estudo, eu me lembro muito bem mesmo que... Fala, meu Deus, eu não me lembro mais o que eu ia falar. Ah, no início do meu estudo eu me lembro que eu ainda continuava mantendo práticas, tipo, jogar jogo, sabe? Eu me lembro muito bem que eu peguei top América Latina no COD Mobile com uma das ferramentas, por assim dizer, que tem lá no jogo, né? Pra não falar a palavra, se de repente dá algum problema na plataforma. Mas eu peguei top América Latina, filho. Eu tava assim, muito bom. Só que de uns tempos, começou a passar um tempo, me bateu uma ansiedade, porque eu percebi o que é o concurso militar. Eu sempre fui um aluno muito bom na escola, sempre tirava notas muito boas, só que assim, não tinha pressão de você estar concorrendo com outras pessoas, não tinha pressão de, cara, se eu não pegar uma boa classificação, não vai dar. Não tinha essa pressão. Eu comecei a colocar na minha cabeça que, cara, enquanto eu tô jogando, tem alguém que tá papirando no meu lugar, velho. Essa pessoa vai pegar minha vaga. Eu já tinha essa ideia, nem fazia parte de nenhuma comunidade que fazia essas piadas, sua vaga é minha. É... Mas assim, isso bateu na minha cabeça e eu falei, não, eu preciso dar uma revisada nisso aqui. Eu me lembro que isso foi mais ou menos pelo começo do ano de 2023. Beber uma água aqui, ó. Bebam água. 2 litros, viu? Eu bebo umas 3 dessas no dia. Você é louco. Toda hora no banheiro. Bom, eu me lembro que isso foi mais ou menos no início de 2023. E como eu comecei a papirar pra SpaceX, eu sabia que eu ia ter que ter um corpo minimamente funcional. Eu ia ter que fazer um teste de aptidão físico e tal. Então eu comecei a cuidar dessa parte. O que eu fiz? Comecei a treinar, então eu tirava pelo menos uns 5, 10 minutos todo dia pra pular corda. Eu me lembro que meu tio me deu uma corda que eu comecei a usar no início e assim, era muito bom. Colocava um fonezinho lá e ó, pulando. Nessa brincadeira eu devo ter perdido um pouco mais de 20 quilos. E eu já conseguia ter um desempenho bom, por exemplo, na fleca. Já conseguia correr um pouco. Então eu comecei a treinar de fato pro TAF, né? Isso no ano de 2023, no começo pro meio do ano de 2023, né? E eu fui indo, só que daí eu fui pesquisando, falei, caramba, cara, tem uma bibliografia ainda. Daí o que aconteceu? Eu fechei o edital uma vez. Pela primeira vez eu fechei o edital em 2023, acho que até no meio de 2023. Um pouco depois do meio, talvez. E assim, acho que foi relativamente rápido.
Só que eu não tive um bom aproveitamento, porque assim, eu fui em série. Peguei matemática, daí eu comecei lá em conjuntos, daí fui indo. Nunca mais revi conjuntos e funções. Daí, sei lá, física, pegava desde o início, daí aí nem nunca revisava. E não tive um bom aproveitamento nisso. Então, eu percebi isso e falei, não, alguma coisa eu tenho que mudar aqui. Foi aí que eu conheci o curso do Teorema Militar. Conheci eles pelo YouTube. Nunca, só pra falar, eu nunca usei nenhum cursinho pra ser aprovado nesses anos de estudo. Minha mãe chegou a comprar um cursinho online pra mim de R$ 200. Eu prestei uma bolsa pra um provão de bolsas, né, pra conseguir um desconto. Acabou que o preço caiu pra R$ 200. Eu paguei. Eles prometiam simulados, redações, prometia o escambau. Cara, eu cheguei, era um conjunto de videoaulas com algumas questões no Google Sala de Aula. Beleza, daí eu comecei a fazer, né? Percebi que tinha umas questões meu pai, poxa, prova antiga, só questão cansada, questãozinha rolha, sabe? E eu não tô brincando não. Eram umas questõezinhas que não condizia, sabe? E daí isso até o dia que eu vi que tinha uma lista de questão que estava errada. Tinha uma questão que estava a 8, estava como uma questão da ESA, e a 10, por exemplo, estava como uma questão do IME, só que no gabarito eles trocaram. Daí eu mandei isso no suporte, na verdade não no suporte, eu mandei isso pro professor direto, que é o professor que organiza as coisas, né? Mandei isso pro professor. Até hoje ninguém me respondeu. Falei com o suporte, ele, mas vocês têm que falar com o suporte, né? Tá bom. Daí um dia eu cheguei no suporte e falei, poxa, faz uns 8 meses, né, que eu tô no curso e tal. Cadê o simulado? Não, EAD não tem simulado. Prometeram simulado, prometeram isso. Então, nessa época eu já tinha parado de usar o cursinho deles, eu tava me virando. E foi muito mais produtivo, porque eu vi muita coisa que, se eu tivesse me prendido naquele cursinho, eu com certeza não teria pegado. Entende? Muita questão, por exemplo, de provas anteriores ou algumas coisas que caíram até nesses anos que eu provavelmente não teria conseguido safar se eu tivesse continuado no cursinho. Eu percebi que eu tinha sido enganado, entende? Então, que eu falei, cara, vou ficar padrão aqui quietinho. Porque minha mãe já tinha pagado R$ 200 em mim, sabe? Ela tinha investido R$ 200 em mim. Eu fiquei meio receoso de falar pra ela que a gente tinha sido enganado, sabe? Então eu falei, não, eu vou tentar me virar e de algum jeito eu preciso converter isso numa aprovação. De algum jeito, eu não sei como. Então eu comecei a estudar sozinho. Foi mais ou menos nessa época, no meio de 2023 pro fim de 2023. E nisso eu ainda tava pegando lista de questão da internet. Foi mais ou menos nessa época que eu conheci o curso do Glauco Laser. E ele falava muito sobre livros, bibliografia e tal. Daí eu comecei a pesquisar, consegui ter contato com essas bibliografias, o que aumentou muito minha produtividade no estudo, porque eu tive acesso a muitas questões, tive acesso a um conteúdo mais denso, mais rico. E assim, cara, pra quem não tinha dinheiro pra um cursinho, era o único jeito, sabe? Pô, 200 conto eu já tinha perdido. Chegar na minha mãe e procurar outro cursinho ia ser... eu falei, não, eu tenho que lutar com o que eu tenho, cara. E daí nessa época, como eu tinha dito, eu conheci o curso do TM e ele falava muito sobre estudo em frentes. Então o que eu fiz? Para aumentar a eficiência do meu estudo, eu comecei tudo de novo, edital, só que eu separei por frentes. Então eu estudava, por exemplo, alguma coisa da frente 1 de matemática, daí no outro dia frente 2. Eu estava sempre estudando alguma coisa de matemática, de física ou das outras matérias, só que por frentes. E eu pegava todas as frentes em uma semana, entende? Então eu tinha algum contato com todas as frentes uma vez por semana. Então eu acho que isso aumentou o meu contato com as matérias, o que me auxiliou a fixar melhor o conteúdo. Então, daí passou o ano de 2023,
eu ainda estava na escola. E foi um ano muito complicado porque eu estava conciliando estudos, treinos e ainda trabalho na escola. Eu estava no terceiro ano, então tinha, por exemplo, trabalhos para fazer em casa, pesquisa, tinha TCC. A minha escola tem um trabalho de conclusão de curso, é assim, é uma tradição. Só a escola aqui da região faz isso. E assim, querendo ou não, é útil, mas para mim foi um empecilho. É, sabe? É legal você criar a maturidade, não, produzimos um TCC, eu sei produzir um TCC e tal, fiz com toda a equipe, toda a turma, mas cara, assim, pra mim foi um obstáculo, entende? Mas desenvolvi certa maturidade, certa aptidão para tentar conciliar algumas coisas. E no final de 2023, né, já tinha passado o terceiro ano, eu comecei a estudar muito, muito, muito. 8 horas por dia. Já nessa época eu nem jogava mais, não sabia o que era jogo, tinha desinstalado tudo. Rede social, sei lá, só quando eu tô no banheiro, cagando lá, tô vendo alguma coisa, e ainda assim tava vendo alguma coisa do Papiro. Tava, sei lá, vendo vídeo motivacional, mas assim, raramente eu acessava redes sociais. E o meu estudo e a minha rotina era basicamente a seguinte: eu acordava de manhã, estudava um pouco, umas 2 horas mais ou menos. 9 horas eu estava fazendo exercício. Tava fazendo exercício não, tava começando, eu tava me preparando para fazer exercício. Porque daí 11 horas eu tomava banho. Daí meio-dia pra frente era só estudo. Estudo e comer, estudo e comer. E nessa brincadeira eu já tinha perdido mais de 30 quilos, então ao todo eu perdi papo de 50 quilos, mais de 50 quilos inclusive. Hoje eu tô com 78,20 mais ou menos. E é, acabou que eu continuei naquilo de estudar por frentes e tal, só que daí eu queria tentar aprofundar um pouco mais, né? Então, no começo de 2024, eu comecei a estudar pelas provas antigas. Eu pegava muito, por exemplo, questões de provas antigas. O que eu fazia era o seguinte: eu pegava os anos anteriores mesmo, tipo papo de 1900 lá vai cacetada. Pegava as provas desses anos, começando pela EAN, IAR, AFA tal, SpaceX. Eu pegava as provas antigas e fechava elas no dia. Então, assim, isso foi mais pro meio de 2024. No início eu ainda fazia do jeito que eu tava fazendo antes. Mas no meio de 2024 pra frente eu estudei assim. Pegava provas antigas, fazia elas, fechava e assim, eu corrigia elas, viu o que estava de errado. E isso me proporcionou um contato muito maior com as matérias, porque assim, uma prova você não consegue controlar, ah, hoje eu vou revisar isso. Não, você vai revisar o que caiu na prova, entende? Então, querendo ou não, se eu tivesse um calo, eu ia trabalhar nesse calo. Se eu tivesse alguma deficiência, eu ia trabalhar nessa deficiência, mesmo sem eu saber que eu tinha essa deficiência, ia saber, tirando uma nota ruim. E aí, e foi assim, né? E mais ou menos, eu não sei se foi no meio de 2023, eu também conheci o Estratégia Militares e foi de grande proveito, porque apesar de eu não ter usado o cursinho deles, eu usei muito dos simulados online, que são gratuitos, todo final de semana tem. E eu fiz muito, principalmente no ano de 2024. Cara, era só pedrada, velho. Só nota 6, 7, umas notas baixas. Enfim, no ano de 2024 eu consegui ter acesso a muitos simulados. E isso me ajudou muito porque eu tinha um aprofundamento que não tinha nas provas antigas. Eu tinha, ao mesmo tempo que eu fazia as provas antigas, que era um conteúdo mais denso, mais aprofundado e mais variado, eu ainda tinha acesso aos simulados, que são uns conteúdos que traz de fato uma surpresa, uma novidade. E ainda mantém essa variedade nas questões, então eu poderia ter um contato muito grande com todo o conteúdo do edital de uma forma muito rápida, que aumentou a eficiência do meu estudo, né?
Outra coisa que eu também fazia era antes de cada prova, uma semana mais ou menos antes de cada prova, eu pegava as provas antigas mais recentes e finalizava elas. Então, por exemplo, mesmo que eu já tivesse anos-luz à frente da prova da AEAN, uma semana antes dela, eu peguei todas as provas anteriores e eu dissequei elas. Eu fechei todas elas, estudei tudo e um dia antes eu ficava tranquilo, preparava as coisas para ir para a prova e ia para a prova. Isso também aconteceu com a EAR, eu fiz todas as provas anteriores da EAR e tal, uma semana antes da prova. No Barro Branco, EFON, SpaceX, eu fiz dessa maneira. E eu acredito que isso me ajudou no quesito de ter mais contato com a banca. Não necessariamente com conteúdo, mas com a banca. Saber como que a banca cobra. Se cobra mais interpretação de texto ou sintaxe, entende? Era uma coisa mais ou menos assim. E isso me ajudou muito nessa reta final. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, compartilhe. Se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdos como esse. E é isso, nos vemos na Casa Rosada.